Olá! Bom, hoje nós estamos aqui no terceiro ensino da série Princípios. O primeiro nós começamos a falar de uma maneira geral acerca de recursos, tesouros, chamado economia do reino, né? Como que se trabalha as riquezas, as habilidades, os dons a partir da perspectiva de Deus. O segundo, nós entramos diretamente no assunto dízimos, né? Revelamos algumas verdades que o Senhor traz através da sua palavra, né? Um comando de Deus, o ato de dizimar, e tentamos esclarecer muitas dúvidas, porque é um tema bem polêmico que traz muitos entraves para algumas pessoas que querem se entregar ao Senhor Jesus e terem seu chamado desenvolvido de forma plena. Então, a gente entende a importância desse tema ser esclarecido. E agora, por fim, né, neste terceiro dia de ensino, a gente vai falar sobre ofertas e primícias. A gente vai, como os demais ensinos, utilizar bastante a palavra. Então, a gente vai discorrer muitos textos da Bíblia, porque trata-se de um ensino, né, diferentemente de uma ministração. O mais importante não é a mensagem em si, mas o fundamento, né, onde está o fundamento da palavra de Deus que consegue trazer, sustentar o ensino deste princípio. Então, o ensino de hoje, ofertas e primícias. Que tratam-se de ofertas. O que são ofertas? Ofertas é tudo aquilo que você entrega a Deus, né, que não seja o dízimo. Né? O dízimo são os 10%, que é a devolução, na verdade, a devolução do que o Senhor te dá, de tudo aquilo que o Senhor te dá, porque entendemos que tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. Então, 10% de tudo que temos, mensalmente nós devolvemos ao Senhor como forma de renovar a nossa aliança com Ele, pelo ato que Ele fez, o ato de redenção que Ele fez na cruz, pelas nossas vidas. Então, oferta é tudo que nós fazemos de entrega ao Senhor, que seja além dos dízimos. Né? As ofertas, ela é um ato de doar gracioso ao reino de Deus, e ele pode ser feito diretamente à casa do Senhor, né? ou as pessoas especificamente, né? a causas específicas. Então, não precisa necessariamente uma oferta ser entregue somente na casa de Deus, né? Junto com os dízimos. Mas se você auxilia pessoas, se você auxilia causas específicas, mas que você é levado a fazer isso por uma causa, né, que o Senhor colocou no seu coração, isso também é oferta. Né? A oferta ela pode ser em dinheiro ou não, ela pode ser um serviço, ela pode ser tempo, você ofertar tempo para o Senhor. Né? Aqui na nossa igreja nós temos uma prática de pastores, principalmente pastores, mas pastores e profetas separarem tempo, ofertarem tempo mensal de suas vidas para estarem somente com o Senhor. Né? Se abstendo de uma prática comum, né, do seu dia a dia, da sua rotina do dia a dia, para estar somente com o Senhor. Pode ser também uma atitude de você abrir mão de um direito, né? Ou de algo que lhe era devido, né? E por algum motivo, por amor ao Senhor, por amor ao nome do Senhor, você abre mão, né? Quando deixamos de lado uma causa que é um direito nosso, simplesmente para evitarmos um escândalo ou um mau testemunho, e o fazemos de coração para que o Senhor seja honrado, mesmo que o dinheiro não vá para a caixa do reino de Deus, o Senhor recebe como se tivesse sido ofertado a Ele. Isso também é honrar ao Senhor com os nossos bens. Por exemplo, uma pessoa da igreja, às vezes, faz uma prática de roubar a igreja, né? E
para que essa pessoa, para evitar que essa pessoa, e essa pessoa não se arrepende, enfim, ou ela não consegue entender, né, a atitude errada que ela fez, e começa a ser contra, né, os pastores, contra a igreja. Então, como uma forma de evitar que haja escândalo, que essa pessoa utilize de forma errada o nome da igreja, o nome né, das pessoas que estão envolvidas da igreja, se prefere abrir mão desse de recurso que essa pessoa tomou indevidamente, né, que ela não se entra com processo, não se briga na justiça, não se cobra da pessoa, deixa essa pessoa com esse valor, né, e ficar com esse valor, para que não haja escândalo e nem discórdia, né, envolvendo o nome de Deus. Isso é uma oferta passiva, não é ativa, mas é uma oferta para que seja preservado o nome do Senhor Jesus. Como eu falei antes, as ofertas elas não necessariamente precisam ser entregues diretamente na casa do Senhor, elas podem ser feitas através de investimento diretamente na vida de pessoas e de causas do reino, né? Vamos abrir o texto de Provérbios 19:17, que fala assim: quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Então, quem auxilia os pobres, os necessitados, quem está ajudando pessoas, né, verdadeiramente com um desejo de que essas pessoas sejam auxiliadas, sejam necessidades diversas, né, as mais diversas que possam aparecer, elas estão emprestando ao Senhor, porque é plano de Deus, sim, a que todas as pessoas sejam assistidas em todas as suas necessidades. O Senhor não se alegra com a pobreza, com a miséria, né, com a violência. Então, o Senhor usa pessoas, né, para estarem auxiliando os outros, pessoas que às vezes não precisam ter o Senhor Jesus, mas são filhos de Deus, que talvez ainda não conheçam a palavra e que precisam ser auxiliados, precisam ser ajudados, né? Então, a igreja tem sim um papel de estar ajudando os necessitados, porque Jesus Cristo veio para trazer cura aos enfermos, né, auxiliar os necessitados. Então, o papel da igreja é continuar o ministério de Jesus. Outro texto que fala sobre isso também é de Tiago 1:27. Vamos lá. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, é papel da igreja, né, cuidar dos órfãos e das viúvas, porque, né, essa é a vontade do Pai. Então, quando nós estamos ofertando, auxiliando, seja com recursos, ou seja, dando nossos serviços de cuidado, abrindo a nossa casa, ou gastando tempo visitando essas pessoas, nós estamos ofertando, né, por amor ao Senhor. Então, essa também é uma forma de oferta. A oferta, né, ofertar, o ato de ofertar, de entrega, de algo que você tem ou de algo que você é ao Senhor, é um ato de honra, é um ato de adoração. E o significado da palavra honra é distinguir, fazer diferença. Você está distinguindo aquela pessoa ou aquela coisa, né, das outras, de todas as demais. Você está separando ela, porque ela não é igual a todas as outras. Então você está honrando. A oferta é um ato de honra. Vamos ler lá Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Honre o Senhor com suas riquezas, com a melhor parte do que você pode dar, né? Porque os seus tonéis transbordarão de vinho. Isso é um princípio. Honrar o Senhor com seus bens, ofertar, é um princípio de Deus. E por isso que nós o seguimos. Ele é um comando, ele tem um verbo imperativo aqui: honre o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. E Ele aqui nos promete, né, que se assim o fizer, Ele vai encher os nossos celeiros de cereais, ou seja, você pode ofertar infinitamente, que desde que seu coração não esteja no bem ofertado, e sim no desejo verdadeiro de adorar ao Senhor, né, nunca vai lhe faltar nada. O que a gente vê muitas vezes é que pessoas ofertam, né, como se fosse uma moeda de troca. Eu dou um pouco para receber um muito, né, ou dou um muito para receber muito mais.
quando o seu coração está no bem ofertado ou numa bênção a ser recebida, o seu coração não está com a intenção correta. Logo, o princípio de Deus não vai resolver, ele não vai funcionar, né? Então, para que esse princípio de que honrar o Senhor vai fazer com que os teus celeiros estejam cheios e que os vinhos sejam transbordados dos seus tonéis, o teu coração deve estar no desejo verdadeiro de adorar o Senhor, tão somente. Ainda que nada aconteça, eu quero adorar o Senhor com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Né? E o transbordar de vinho quer dizer a presença constante do Senhor na sua vida, a graça constante no Senhor na sua vida, né? Deus em todo o tempo com você. E isso é melhor do que todos os tesouros da terra, né? Saber que Deus está com você é o melhor que nós podemos ter na terra. Vai além de ser suprido em suas necessidades, de haver provisão nos nossos celeiros, mas a presença de Deus será constante na nossa vida. A graça de Deus será constante na nossa vida. Vamos lá para Atos 20, 35. Acerca do coração, né, da intenção do coração na oferta. E jamais deixei de dizer a vocês... 20, 35. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que receber. Né? Melhor é dar do que receber, porque é um ato de adoração. Né? É uma atitude de amor que vem de um coração que entende que é melhor dar do que receber. O que conta para Deus é a expressão e a manifestação da honra, não os bens em si. Aquilo que você está entregando para o Senhor não interessa, porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele está interessado na tua manifestação de honra, na intenção do teu coração em estar fazendo aquela oferta. Né? Vamos lá para 2 Coríntios 9, 7. Diz assim: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, a intenção do coração ela deve estar correta, no sentido de alegria, não por obrigação, não porque você vai receber algo em troca, né? Mas porque você adora a Deus. Vamos ver na Bíblia passagens que falam de como honrar a Deus, né? Vamos lá. 1 Samuel 2:30. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Então, aqui é a promessa de Deus, né? A promessa do Senhor cumprir um princípio dele. Eu vou honrar aqueles que me honram e desprezar aqueles que me desprezam. Um ato quando o Senhor identifica uma desonra, uma oferta desonrosa. Vamos lá para Malaquias 1, de 6 a 14. Sacrifícios indignos. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês.
vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque Ele atenderia uma vez que apresentem esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos, quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens. Diz o Senhor dos Exércitos, vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Diz o Senhor. Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Aqui fala da intenção do coração, né, quando ele está errado. Então, eles perguntam, né, acaso não é errado sacrificar animais cegos? Vocês me perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios, né, quando a gente não acha que a casa de Deus não merece respeito, quando a mesa de Deus não merece respeito, ou seja, quando a gente não tem reverência, quando a gente acha que Deus não é digno, quando a gente acha que aquilo que nós temos, aquilo que nós somos tem mais valor do que o Senhor. Né? Então, tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, desde os nossos bens, desde o nosso serviço, desde aquilo que nós somos, né? Seja uma adoração, seja um trabalho, seja um serviço, tudo, uma dança, uma escrita, uma palavra, uma poesia. Nós temos que entender que nós estamos entregando a Deus. Né? E o Senhor sabe quando nós estamos fazendo algo desleixadamente, sem vontade. E o Senhor não se agrada desse tipo de oferta. Então, o desprezo ao Senhor é reconhecido por esse Deus. Então, é preciso temor quando nós estamos ofertando ao Senhor. Se você não tem temor naquilo que você oferta a Deus, você deve, então, né, buscar esse temor, buscar se arrepender dessa atitude, né, e reconhecer que você precisa conhecer a Deus verdadeiramente a ponto de saber o valor desse Deus na sua vida. Amém? Nós vamos ver uma oferta de honra. O que é uma oferta de honra? Lá em Gênesis 22, de 1 a 12, é uma história bem conhecida da Bíblia, quando Abraão, né, Deus deu uma promessa que ele seria pai de multidões, mas ele teve 2 filhos, né? Mas um filho era da promessa, que era Isaac. E ele já era velhinho quando ele teve esse filho. Foi muito difícil ele ter esse filho. E quando ele teve esse filho, Isaac, o filho da promessa, passado um tempo, o Senhor, que tinha intimidade com Abraão, Abraão andava com o Senhor, pede esse filho. E a palavra fala, em Gênesis 22, de 1 a 12, é o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou, disse Deus. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe e disse: fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: pai, sim, meu filho, temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus. De fato, não me negou nem mesmo seu único filho. Então aqui, a palavra traz um relato de uma entrega, uma oferta, por demais honrosa. Né? Na verdade, Abraão entrega tudo o que ele tem. Né? Porque pior do que entregar a sua própria vida é você entregar a vida de um filho seu. Né? Se você é mãe, é pai, você sabe do que eu estou falando. Né? E Abraão entendia que Isaque era seu único filho, né? Porque ele era o filho que Deus tinha pedido. Né? E ele, imagina a luta, você imagina a angústia que ele passou, né? Para aceitar essa prova de Deus. Mas ele confiava no Senhor, ele conhecia o Senhor, ele sabia que, independente daquilo que Deus iria fazer o melhor. Então, aqui é uma prova de uma oferta de honra, uma oferta onde você não importa, né, não importa o que vai acontecer, você sabe que se Deus lhe pediu, se você está entregando a Deus, Deus vai fazer o melhor. Agora, uma oferta de desonra. Né? A gente vai mostrar um testemunho aqui na palavra de Deus, onde a desonra a Deus foi trazida como ensino. Vamos lá para Atos 5, de 1 a 10. A história de Ananias e Safira. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vender, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essa palavra, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar por à prova o Espírito Santo? Veja, os jovens que sepultaram o seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do seu marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Não se mente para Deus, não se conspira contra o Espírito Santo. Isso aqui é um testemunho bem pesado, né, do que uma atitude de desonra, né, pode trazer de consequências a uma pessoa. Aqui já é logo que Jesus é morto e ressuscitado, a igreja primitiva começa a se reunir e eles estavam vivendo em comunidades. Então o costume ali a prática era vender, né? Todos viviam juntos, então as pessoas vendiam o que tinham para estar ali sobrevivendo e auxiliando a igreja, né, como um todo. E esse casal vende, e como os discípulos falaram: olha, você podia vender e ficar com esse dinheiro, né? Você não precisava dizer que estava entregando para Deus, você não era obrigado a entregar para Deus. Mas ele entregou para Deus, afirmando que era um valor que não era o verdadeiro, né? E Deus permite que esse homem morra, né? tenha morrido, para que fosse testemunhado por todos ali que para Deus não se mente, contra o Espírito Santo de Deus não se conspira. E ainda houve uma segunda chance, porque veio primeiro o marido, depois veio a mulher. E ainda assim, ela manteve a mentira. Então, ela também,
né, acabou morrendo. Então, a prova, né, foi dupla aqui. E as duas vezes a consequência foi de morte. Então, foi um testemunho muito forte para as pessoas que estavam ali. Então, você imagina que aqui na igreja, alguém diz, vou ofertar tanto para a igreja. Amém, amém. Aí chega aqui e a gente descobre que não, que não era aquela que ela tinha falado que ela tinha ofertado, que ela ofertava menos, né? Que ela tinha mentido. E depois ela morre? Pensa. Né? Foi algo bastante impactante, né? Mas isso, na verdade, traz essa força para que nós tenhamos firmes no nosso coração e para que essa verdade fique, né, realmente gravada em nós, de que não se mente para Deus, não se conspira contra o Espírito Santo, porque a oferta é um ato de honra, né? Ofertar é a expressão de amor, né? É um ato de amor, é um ato de adoração. A ofertar também é um dom de Deus. Vamos lá para 2 Coríntios 9, 11. Segunda Coríntios 9, 11 até 15. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos suas ofertas para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desses ministérios de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Então, existem pessoas que têm o dom de ofertar, que conseguem estar no meio, né, da igreja, em meio ao reino de Deus e reconhecer as necessidades desse reino. Reconhecer aonde Deus quer investir, aonde Deus quer plantar uma semente. Então, é um olhar de amor, né, adestrado e que tem esse coração disponível, generoso para doar. Então, o ato de ofertar é um dom de Deus. Aqui está falando que é graça, né? Recebam essa graça maravilhosa. É um dom de Deus. Essa entrega voluntária que você pode oferecer é vista também como uma semente, pois trata de investimento no reino. Quem oferta, investe no reino de Deus e gera frutos para a eternidade. A lei da semeadura, né, que consta nos textos de Gálatas 6, 7. Vamos lá em Gálatas. Gálatas 6 e 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, aquele que planta, colhe o que semeou. Outra palavra, outro texto da Bíblia que fala sobre o princípio, né, da colheita. 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Né? Então, a oferta, ela cumpre o princípio da semeadura. Aquele que planta, colhe. Aquele que semeia, colhe. Né? Então, aquilo que você investir,
ele volta-se em favor de você, em favor do reino de Deus, como bênçãos, né, como graça de Deus. Bom, além das ofertas, que é tudo aquilo que eu entrego a Deus em forma de serviço, de recursos, ou naquilo que eu posso fazer, né, como uma demonstração, uma expressão de honra, uma expressão de adoração, tudo que eu faço, né, que não seja o dízimo. Existem as primícias. O que são as primícias? Primícias quer dizer primeiro, primeiros frutos, primeiras crias, o que vem primeiro, o que é prioridade, é uma espécie de essência, são os primeiros frutos de um coração agradecido. É uma forma extraordinária, é uma forma extravagante de ofertar. Por quê? Porque ela coloca aquilo que você vai entregar a Deus, ela parte de uma prioridade. Ela é uma prioridade. São os primeiros frutos, é a primeira parte, é a primeira hora do dia, é o teu primeiro trabalho, é o teu primeiro salário. Tudo que é primeiro na sua vida e você entrega a Deus, chama-se primícias. E ela é uma forma extravagante de adorar, de honrar a Deus, né? Porque além de você estar ofertando a Deus, você qualifica essa oferta. Porque ela são os primeiros, é aquilo de melhor, né? É o melhor daquela oferta você vai entregar a Deus. Em Êxodo 34, 26, fala, quando fizer a colheita, o texto de Êxodo 34, 26, quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos. Né? Vocês conhecem a história de Caim e Abel, Gênesis 4, 1 a 5. Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva. E Caim e Abel vão prestar ofertas ao Senhor. E o texto fala, em Gênesis 4, do 1 ao 5. Vamos lá. Adão teve relação com Eva, sua mulher, que engravidou quando deu à luz a Caim. Ele disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz a um irmão de Caim chamado Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então fala que por conta da diferença, né, de honra, diferença de adoração que se colocava ali, porque Abel manifestadamente adorou de uma maneira muito mais extravagante, com muito mais primor, com muito mais reverência. Ele honrou o Senhor porque ele separou os melhores, aquilo que eu vou dar a Deus, aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que a gente chama de excelência. Eu vou entregar aquilo que é excelente ao Senhor. Caim entregou aquilo que ele tinha, de qualquer jeito, né? E o Senhor conhece o coração. Então, de Abel o Senhor recebeu, mas de quem fala, olha, a tua adoração hoje eu não vou receber porque o teu coração não está querendo me adorar, não está querendo me honrar. Talvez você esteja me entregando isso aqui por uma obrigação, né, que esteja sobre você, mas eu não preciso daquilo que tu podes me entregar, eu preciso do teu coração rendido a mim. Em Romanos 11, 16 fala assim, mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, se nós entregamos a primícias, a palavra fala que as primícias são santificadas e consagradas a Deus, logo todo o resto vai ser. Né? Se você entrega primícias de dízimos e primícias de ofertas, né? Toda oferta, e tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, vai ser abençoado também. Né? E como Mateus 6,33 fala, colocai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Né? Então, a primícia é uma virtude de um amor maior, vamos por um plus. Né? Você ama a Deus, mas é quando você quer dar mais ainda. Né? Você quer chegar num nível mais elevado de honra ao Senhor. Quando você está entregando aquilo que você é, aquilo que você tem, ou aquilo que você pode fazer no reino de Deus. Para finalizar essa parte de premissas, eu quero que vocês leiam o texto de Marcos 12, 41, 44. Vamos lá.
12, 41, 44. A oferta da viúva. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então, o Senhor conhece a tua condição, o Senhor sabe a tua capacidade de ofertar, de entrega. E Ele vai medir a tua honra, a tua adoração, de acordo com a tua capacidade. Então, aqueles que podem dar mais, o Senhor vai cobrar mais, o Senhor vai esperar mais, não que o Senhor vai cobrar, mas o Senhor vai esperar mais. Né? Aqueles que podem dar pouco, obviamente, o Senhor vai esperar menos, né? Porque aqui, né, o Senhor conhece o coração e a intenção. E no caso aqui da viúva, que só tinha aquela moedinha, ela entregou tudo o que ela tinha. Né? Era tudo o que ela tinha. Então, ele entendeu que a adoração foi maior do que os fariseus, que podiam entregar porções, valores maiores, porque ela estava entregando tudo para o Senhor. Né? Enquanto que aqueles que tinham mais entregavam só o que sobrava. A entrega dela, representativamente, foi maior. Né? Um outro texto, só para finalizar também essa parte de ofertas, também está em Marcos, aproveitando, Marcos 14, de 3 a 9, a história do perfume derramado aos pés de Jesus. Vamos lá. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns do que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçaram um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, e o que esta mulher fez será contado, e delas se lembrarão. Então, aqui é uma oferta extravagante. Uma oferta que não tinha nada a ver com necessidade. Porque muitas vezes a gente liga oferta com necessidade só. Né? E o Senhor fala que, olha, sempre vai haver necessidade. A igreja sempre vai precisar, sempre vai haver os necessitados. Mas quando você entrega para mim, independente do que for, independente do tamanho, independente da extravagância do que for, quando verdadeiramente for para me adorar, o Senhor vai receber essa adoração e Ele vai contar, né, vai lembrar. O que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Ou seja, é algo que vai estar lá escrito na tua parte do livro. Né? Aquela adoração que surpreendeu o coração de Deus. Né? Qual ninguém esperava e que chamou a atenção de todos. E principalmente do Senhor com a sua adoração. Bom, aqui na nossa igreja, né, para que vocês tenham uma noção do como acontece a prática dos dízimos e as ofertas, a gente faz a entrega dos dízimos e ofertas num culto, né? A gente tem essa prática como nos entendemos que é um ato de adoração. Logo que a gente termina, antes de terminar a adoração, na parte final da adoração, a gente separa um tempo, né, para que aqueles que queiram dizimar e ofertar venham até o altar de Deus para entregar os seus dízimos e ofertas. A gente entende que o dízimo e a oferta é um ato de adoração, então ele está vinculado ao tempo de adoração ao Senhor, que é a primeira parte de um culto. Quando tem aqui o louvor, a dança, né? Nós estamos aqui adorando, a igreja está adorando, exaltando o nome de Deus. No início do culto, é o momento que a gente separa para vir até o altar de Deus, entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Por conta da pandemia e também por conta das novas modernidades, enfim, dos contratempos do dia a dia, que, né, com os anos
com a modernidade apareceu, hoje, né, existem transferências bancárias, né, que facilitam a nossa vida, cartão de crédito, cartão de débito, enfim. Mas isso não quer dizer que você não venha a adorar o Senhor, que a prática de vir ao altar de Deus, de colocar diante de Deus os teus dízimos e as tuas ofertas, ainda que representativamente, ainda que com comprovante de depósito, ainda com envelope, né, em vazio, porque você já entregou de outra maneira, você deve ter essa prática de consagrar, de orar, né, acerca daquela tua atitude de dizimar e ofertar. E aqui nós temos um envelopinho branco, né, que a gente utiliza para a entrega dos dízimos, e um envelopinho azul. Tá? A forma que a gente gerencia os dízimos e as ofertas aqui na nossa igreja é da seguinte maneira: a gente não coloca nomes, você entrega o seu recurso, né, sem colocar nome e sem colocar o direcionamento. Assim, né? A princípio a gente divide o branco para dízimos e o azul para ofertas. Mas por que a gente não coloca o nome? Porque a gente não tem controle, não sabe de quem dizima e de quanto a pessoa dizima. Simplesmente a gente recebe. Isso é bom, isso é ruim? Alguns vão achar que é bom, alguns vão pensar que isso é ruim. Mas para nós tem funcionado. Né? Na verdade, não saber quem dizima e quanto dizima nos livra de um laço muito complicado de achar que quem dá mais pode ter poder mais, pode poder mais na igreja, ou pode mandar mais, né? Ou pode nos pesar até na forma de lidar com essa pessoa. Então, talvez sem saber, quando a gente não sabe desse tipo de situação, nos livra disso, desse tipo de laço, desse tipo de constrangimento. Então, até hoje tem sido assim, tem sido bom, tem funcionado. As pessoas entregam, a gente não sabe quem entrega, e nem o valor. Né? O valor a gente só faz a contabilidade no final de cada culto, mas a gente não sabe, né, quem deu e quanto deu. Além disso, né, além da entrega dos dízimos e ofertas, claro, agora, por conta das transferências, a gente acaba identificando alguns valores, mas a nossa prática rotineira, né, comum, é essa de vir entregar os envelopes aqui no culto, que é a prática, né, que o Senhor direciona e orienta desde o Velho Testamento, onde vem à casa do Senhor, entregue seus dízimos e suas ofertas, né, à casa do Senhor. Amém? Então, a gente está finalizando essa parte esse terceiro ensino da série Princípios. Lembrando que a gente começou a série falando sobre a economia do reino. Né? A segunda parte a gente entrou especificamente no assunto de dízimos. E hoje a gente tratou de ofertas e primícias. Né? E a gente espera que você possa ter realmente tido a revelação do que que se tratam recursos, dinheiro, né? Bens e ações, e principalmente do coração que o Senhor espera em cada atitude dessa. Né? Porque assim como o amor, né? Assim como a expressão de amor fazer o melhor, estar com o Senhor e fazer o melhor para Ele, né? A gente entende que entregar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, né? Ou seja, com os nossos bens e com as nossas finanças, com os nossos recursos, também é uma atitude de amor ao Senhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa não ficou bem esclarecida, vocês podem podem fazer as perguntas pelo WhatsApp e a gente vai esclarecer com grande satisfação. Amém? Que todos tenham uma boa noite, fiquem com Deus e esperem o próximo ensino dessa série Princípios.